O Cyberliterando Podcast foi criado por Gabriela Belangieri e Natália Nogueira, visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais, @cyberliterando, e sempre lembre que postamos novos episódios todo sábado. Oi, galera, tá começando mais um Cyber Literando. Eu sou Natália Nogueira. E eu sou Gabriela Blangeri, e hoje a gente vai trazer um tema que vale muito, muito, muito a pena ser discutido, principalmente hoje em dia, né, que é o preconceito linguístico. E para ajudar a gente com esse debate, a gente trouxe a Larissa Garcia, que já esteve aqui anteriormente, porque nós obrigamos os nossos amigos a virem aqui, é uma obrigação. Ela, para quem não sabe, ela participou do nosso episódio 21, onde a gente falou sobre revisão textual. Então, Larissa, você quer se apresentar? Você quer falar sobre você? Claro. Oi, gente, eu sou Larissa Garcia. Estou aqui pela segunda vez para discutir esse tema interessantíssimo, que é o preconceito linguístico. E queria agradecer pelo convite e dizer que é um prazer retornar aqui para gravar com vocês maravilhosas. Larissa, você pode voltar todo episódio se você quiser. Já falamos, você é a patroa desse canal. E é isso. Não fala isso que eu fico me achando. Deixando claro que a Larissa fez tudo nesse episódio, porque basicamente quem fez o roteiro inteiro foi ela. Então, Gente, o roteiro dessa mulher ficou maravilhoso. Vocês não estão entendendo a. Não, na verdade, vocês vão entender. Então, assim, eu deixo Que no bom ar. que gostaram. vocês estão literalmente prestes a entender, tá? Então vamos lá. Para começar a falar de preconceito linguístico, né, a gente precisa citar, né, a gente precisa falar sobre linguística, né, que é uma ciência que estuda os fenômenos da linguagem, tá? A linguística, ela legitima todas as diferentes formas de dizer a mesma coisa. Enfim, e você pode dizer eu amo ela ou eu a amo, e são duas formas legítimas de falar e elas têm o mesmo significado. Tá. E agora eu vou passar a bola para a Larissa, depois dessa breve contextualizada, que ela vai explicar mais um pouquinho sobre. Sim, ambas as formas de dizer estão corretas. Tanto eu a amo, quanto eu amo ela. Porque a gente consegue entender as duas perfeitamente. A linguística não considera que há um erro na comunicação, desde que o receptor, que é a pessoa que escuta, consegue compreender o que foi dito pelo emissor, que é a pessoa quem fala, e vice-versa. Logo, não há um erro na linguagem, e o que existe é um fenômeno chamado variação linguística. Gente, né, vamos falar assim, entre aspas, o português claro, que seria basicamente. Gente, o preconceito linguístico é literalmente aquilo que as pessoas consideram ser o correto pela gramática tradicional, ou seja, aquilo que eles veem no dicionário, aquilo que eles aprendem na escola, isso eles acreditam ser extremamente correto e unicamente correto. Nada além daquilo tá certo. Então, para eles é considerado errado e, consequentemente, isso gera, né, o preconceito linguístico, que o pessoal passa a considerar mais a forma escrita do que a língua em si. Então, né, vamos dar um exemplo, né? A gramática normativa, ela diz que o correto é dizer, empresta-me seu lápis. E, mano, que ninguém fala assim. Literalmente, ninguém fala assim no dia a dia. Você vai falar, tipo, me empresta seu lápis, dá seu lápis, sabe? Você vai falar literalmente qualquer outra coisa. Então, tipo, como você vai falar que alguém que fala, me empresta seu lápis ou me dá seu lápis, está errado por falar assim? Você entendeu? Então, beleza, a pessoa que você pediu o lápis, entendeu? Então, segue a vida, mano, tá certo. E, né, lembrando que não é a gramática que determina o que é certo e o que é errado, são os falantes que determinam isso. A língua, ela é um instrumento dinâmico e é utilizado por pessoas de, tipo, diferentes classes, diferentes culturas. Então, ela é muito abrangente, gente, literalmente. É a gente que cria ela. Então, é isso aí. E a Lari acabou separando uma fala, né, muito interessante do Bagno, né, que é o Marcos Bagno, meu amigo, Marcos Banha, aliás, muito meu amigo. Marquinhos. Ele escreveu um livro chamado Preconceito Linguístico, que eu recomendo muito. Eu li no meu primeiro semestre da faculdade e, assim, me apaixonei. Foi um tema que eu me apaixonei. E, né, o que ele fala é: uma receita de bolo não é o bolo, o mapa mundi não é o mundo, uma gramática não é a língua. Então, absorvam E isso aí. aí, pensando assim, na raiz do problema, eu acho que a gente pode
pode concluir que existem duas principais causas da reprodução do preconceito linguístico. O primeiro é o sentimento de superioridade, o fato de você considerar que a forma como você fala é melhor ou mais bonita do que a forma como o outro fala, e o desconhecimento, que é o fato de você não ter ciência das variações da língua e as transformações que a língua vai sofrendo ao longo do tempo. Bom, e na prática, né, a gente acaba vendo muito, principalmente aqui no Brasil, que é um país enorme, que é um país que tem, enfim, várias regiões e que acaba, enfim, sendo diferente o dialeto em um lugar ou outro, né? A gente tem muito preconceito linguístico por conta da variação regional, né, que a Larissa tinha mencionado anteriormente. Então, por exemplo, seria a ideia de que o jeito que a gente fala em um lugar é mais certo do que o que a gente fala no outro, né? E isso a gente, abrindo um parêntese aqui, a gente vê muito isso no Twitter, né? Eu sempre levo como brincadeira, mas eu vejo muitas pessoas real brigando, porque, tipo, é bolacha, ou é biscoito, ou é... Não, todo mundo sabe que é biscoito, brincadeira. Mas, assim... Não sabe que é bolacha. Se fuderam, tá? Já temos uma briga aqui. Brincadeira. E teve um episódio recente, né, televisionado aí pela maior emissora do Brasil. Foi no BBB, o momento em que a Carol Conká falou que, por ser de Curitiba, ela fala de uma maneira mais educada do que uma outra pessoa, que, se não me engano, era Juliette, que é nordestina. Então, esse, assim, é um caso bem, bem típico de preconceito linguístico. Não, e assim, é muito recorrente, né? Justamente essa questão do preconceito contra a fala dos nordestinos, né? As pessoas falam que o dialeto que eles usam é feio. Os filmes e as novelas, eles mostram pessoas nordestinas falando de uma forma caricata, né? O que faz com que todo mundo, né, tenha essa ideia de que a fala do nordestino é, entre aspas, tá? Pelo amor de Deus, feia, né? Ou que o jeito que a gente fala, ou o dialeto que a gente usa aqui no Sudeste é o certo, ou é o ideal, né? Tanto no Sudeste quanto no Sul. Então, assim, pau no cu de vocês, né? Vocês, enfim, mas é esse meu recado. Mano, eu achei, tipo, sensacional um exemplo, também usando o BBB como exemplo, né? Porque eu acho que muita gente está acompanhando o BBB, que basicamente foi quando viralizou o basculho que o Gil falou na briga com a Poca. Mano, foi a palavra mais pesquisada daquela madrugada e do dia seguinte. Então, assim, né? Assim, foi uma coisa que. E hoje em dia você vê todo mundo utilizando isso. Se você tem Twitter, você vê alguém falando basculho lá, entendeu? E virou. E a gente vê que hoje em dia, vamos falar assim, o Gil na época. Não sei se eu posso dizer que ele ainda é um dos favoritos ou não, não sei, gente. Isso não vem ao caso agora. Polêmica. Mas o que vem ao caso é o fato de, na época, ele ser muito popular e uma escolha de palavra que ele utilizou viralizou de uma forma muito positiva e não foi vista de uma maneira, tipo, preconceituosa, não foi caçoado, não foi de maneira alguma negado, entendeu? O pessoal abraçou. Então, assim, qual é o problema de você abraçar a cultura de outra região do seu próprio país? Ainda mais um país tão gigante como o Brasil, que é muito rico culturalmente falando. Então, assim, aí eu não vou continuar falando, porque senão eu vou me estressar. Isso não é opinando. Parem de ser pau no cu. E já que a gente falou do Gil, né, uma característica muito, 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 muito gritante, né, no preconceito linguístico, ele vem justamente da variação sociocultural, né? E uma coisa que acaba rolando muito também gerado, né, do preconceito linguístico é o preconceito que vem do preconceito social. Então, assim, as pessoas realmente têm preconceito com pessoas que provavelmente não tiveram uma escolaridade como a deles, entendeu? Então, acabam zoando. Isso foi uma coisa que já aconteceu diversas vezes no meu ambiente mesmo. Eu nunca vou esquecer de uma menina que eventualmente se tornou minha amiga na escola, e ela tinha estudado a vida inteira em escola pública, e ela entrou numa escola particular, e ela chamou a professora de dona. E, tipo, na escola particular, ninguém nunca chamou o professor assim. Então, eu lembro que o pessoal começou a, tipo, caçoar e zoar muito ela. E eu lembro que eu fiquei assim, gente, por quê? E foi uma coisa que pegaram no pé dela, assim, por uns 3 anos seguidos, até a gente se formar. E eu fiquei assim,
Mano, vocês são muito escroto, puta que eu pariu. E é uma coisa que a gente vê se, sabe, se alastrando em diversos outros aspectos, né? Então, isso muitas vezes também acaba acontecendo, por exemplo, quando o funcionário acaba não sendo também uma pessoa que acaba tendo uma educação se formando e etc e tal, e acaba sendo realmente acostumado a ter um emprego que muitas das pessoas acabam considerando inferiores, etc e tal, o que também é um pensamento muito escroto, e acaba soltando uma palavra diferente ou um nome, pronunciando o nome de um jeito, entre aspas, errado, e ele é caçoado pelo superior dele dentro da empresa. Então, assim, gente, sabe? Tchau, se a pessoa está se comunicando, é isso. Essa eu finalizo com isso, me falo. E tem uma pequena curiosidade que diz respeito a uma coisa que acontece com muita frequência com os falantes da língua portuguesa, que é a troca dos encontros consonantais B e L e P e L por B e R e P e R, como em brusa, em planta, que, né, deveriam, entre aspas, ser blusa e planta. E a grande curiosidade é que esses encontros consonantais, esses fonemas, são mais difíceis de serem articulados pela língua. Então, não é a pessoa que acaba fazendo essa troca, ela não está fazendo isso porque ela tem preguiça de falar. É também porque as pessoas que fazem parte do meio ali onde ela convive falam assim, e porque também é mais difícil de articular esse fonema. Da mesma forma que acontece com o TH, que tem som no inglês. É uma coisa assim muito bizarra, porque às vezes é tão mais gostoso você falar, eu vou comprar uma brusinha do que eu vou Sim, comprar é uma mais blusinha. confortável. É É bem aquela mais confortável. E E é uma coisa muito. acontece com outros encontros consonantais, tipo, inglês, muita gente fala inglês, né? Tipo, GR, né? Sim, GL. sim. Acontece muito. Normalmente os encontros consonantais que terminam com R, com L, desculpa, acabam trocando por R. Mas eu acho que assim, eu acho que a língua é realmente extremamente adaptável e, e você, obviamente, você não vai estar falando quando você está no ambiente social, você vai, isso é tipo é comprovado isso, você fala de uma maneira que você possa ser assim, que as pessoas possam se identificar com você, entendeu? Então, quando você vai estar, por exemplo, na sua universidade, conversando com o seu professor que é pau no cu de chato com gramática, você não vai estar soltando um nós vai, não sei. E, tipo, é uma adaptação social. Então, mano, por que as pessoas querem cobrar você de, sabe, de falar certo? Até esse próprio professor, entendeu? Que tá cobrando você de falar certo. O que é falar certo, meu bem? Então, assim, Sim, pois é. A gente pode escrever um artigo assim, prezando pela norma padrão da língua, e a gente pode também falar no WhatsApp sem usar vírgula, ponto final, vocativo, nem nada disso, que tá tudo certo, não tá errado. Se a gente está se entendendo ali, tá tudo certo. E quem faz a língua é a gente, né? A prova disso é o Twitter. Você vê o povo escreve no Twitter, foda-se, mas tipo, as pessoas, quando precisam aplicar a norma culta, elas sabem. E, tipo, não tem problema nenhum com isso, sabe? O nego quer cagar regra em umas coisas nada a ver. Bom, e já que a gente tá falando enfim, a gente falou dos principais aspectos de preconceito linguístico, agora a gente vai falar sobre como a gente pode combater, né, o preconceito linguístico, né? Porque muitas vezes a gente fala, né, tipo, a gente sabe que isso existe, mas a gente não faz absolutamente porra nenhuma para tentar mudar esse quadro. Então, a primeira coisa que a gente tem para falar para vocês é para vocês terem senso e simplesmente não reproduzam esses exemplos que a gente falou anteriormente, né? Tanto com a questão da variação linguística regional, quanto com se tiverem pessoas falando entre aspas errado perto de vocês. O jeito de vocês não reproduzirem preconceito linguístico é literalmente vocês não ficarem igual uns chatos do caralho corrigindo as pessoas, porque não tem nada mais chato do que esses filha da puta que fica corrigindo a fala ou a escrita das pessoas. Vai se fuder, tá? Obrigada. Sim, porque acho isso, importante a gente lembrar que preconceito linguístico é uma forma de opressão como todas as outras. Então, assim, é muito sério.
Sim. Eu lembro, isso era uma coisa que aconteceu, travou muito eu, assim, porque quando eu estava aprendendo a escrever, eu lembro que eu tinha uma prima que ela ficava me corrigindo o tempo todo, tipo, e não era um corrigir assim, ei, dá, sabe, uns toquezinhos assim, legal, que realmente é para incentivar você. Não, ela fazia de uma maneira bem vexatória e bem assim, sabe? Tipo, você é burra. Então, isso foi uma coisa que atrasou muito e dificultou muito meu processo na escrita e na leitura mesmo, na época que eu estava aprendendo. E é uma coisa que ficou comigo até hoje. Então, até hoje eu tenho muito medo, apesar de ter plena consciência sobre preconceito linguístico, sobre que ninguém escreve bem 100% do tempo, etc e tal. Eu tenho muito essa coisa comigo, porque eu morro tipo, morro de medo de alguém me corrigir da maneira como ela corrigia eu, entendeu? Então, eu falo assim, isso é uma coisa que comigo, assim, trabalho com escrita ainda, rola. Imagina com alguém que não tem esse contato já com a escrita, com a leitura, como isso não pode afetar a visão que ele tem dessas, tipo, dessas coisas que eu falo, de ter, como isso não pode evitar que ele, por exemplo, passe a ter um acesso a mais a ler um livro, a querer consumir, produzir uma escrita e etc e tal. Então, assim, gente, bom senso, né? Não, Sim, e isso assim, infelizmente ainda acontece por parte de alguns professores de língua portuguesa, né? Que são os principais atores no processo ali de aprendizado do aluno, de aquisição da língua materna mesmo, e no processo de desenvolvimento de leitura do aluno. Assim, então você imagina como isso não é traumatizante, né? Que a gente pode usar essa palavra. sim, e isso vale a pena a gente citar também que as escolas elas deveriam fazer esse ensino mais reflexivo do uso da língua, né, para que as pessoas entendam que os alunos, né, as pessoas que estão se desenvolvendo, entendam que existem várias formas de se falar, de se expressar e que tá tudo bem, sabe? Que não necessariamente você vai ficar corrigindo os outros, enchendo a merda do saco. Então, a escola, obviamente, a gente precisa aprender gramática, a gente precisa saber a norma culta, né? Enfim, e todos esses aspectos que são importantes. A gente não está falando para vocês escreverem fora da gramática de propósito, a gente não está falando isso, né? Mas até porque nós três aqui fazemos letras, então a gente sabe a importância disso. Mas também parte do papel das escolas conscientizarem as pessoas desde crianças para elas não serem as pau no cu quando elas crescerem. Que é muita questão de bom senso também. Por exemplo, o que eu aprendi pode ser que vocês jamais tenham aprendido. E vice-versa, entendeu? Então, tipo, mano, você vai julgar uma pessoa que talvez nem saiba daquilo que você tá falando? Fora que várias pessoas não têm, tipo, um acesso tão fácil à educação. Várias pessoas acabam sendo autodidatas, então isso acaba fazendo com que a forma com que elas falem ou que elas escrevam seja diferente de uma pessoa que, no caso, foi alfabetizada na escola. E aí você vai fazer o quê? Você vai ficar rindo do jeito que essa pessoa escreve? Porra, vai se fuder, né? Difícil. Sim, Pra quem sim, não e sabe, a forma de se... Desculpa, não, eu falo pra desculpa, quem amiga, não pode sabe, falar. autodidata é a pessoa que, tipo, aprendeu a ler e escrever sozinha, tá? Pessoas que aprenderam sozinhos. Sim, é a forma de se expressar algo muito particular, né? Claro que tem vários fatores que atravessam isso, como, por exemplo, o nível cultural e a classe social a qual a pessoa pertence. Mas ainda assim é algo muito particular, então é algo que jamais deve ser julgado. Gente, então por hoje é isso, tá? A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma consideração, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, deixem aqui nos comentários. Se vocês não estão assistindo no YouTube, vocês deveriam estar inscritos no nosso canal no YouTube. Mas se vocês não estão, tá tudo bem. A gente ama vocês do mesmo jeito. E vocês podem falar com a gente no nosso Twitter, no nosso Instagram ou no nosso Facebook, @cyberliterando nos três. Tá? A gente adora ouvir vocês, a gente adora bater um papo com vocês. A gente também vai deixar todas as redes sociais e tudo que a Larissa quiser mostrar pra gente, mostrar pra vocês, a gente vai colocar aqui nos links da descrição, ou no nosso Twitter, @cyberliterando, tá? Lembrando também que a Larissa é revisora textual, então se vocês quiserem, se vocês tiverem um job pra ela, mandem jobs, tá? Então por isso que a gente vai deixar os contatos dela aqui também. E Larissa, muito obrigada por estar presente hoje, viu? Muito, muito, muito obrigada. A gente ama ter você aqui. Então, volte sempre que você quiser, porque, né, a gente ama essa presença aqui. Nada, gente, que isso, eu que agradeço, é sempre um prazer e virei todas as vezes que vocês me convidarem, porque eu realmente gosto de estar aqui. E, galera, procurem saber mais sobre preconceito linguístico e se interarem sobre o assunto.
porque isso é muito importante. E até a próxima. Até sábado que vem, povo. É.